Olá, sou Evaldo Carlos de Oliveira Cardoso, egresso do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Maranhão. E o meu trabalho está vinculado à linha de pesquisa, descrição e análise do português brasileiro, sob o título-tema A Referenciação e a Construção de Sentidos no Texto Digital, um olhar fenomenológico. Durante a minha trajetória no mestrado, fui orientado pela professora doutora Vera Lúcia da Silva Lima. Em nosso arcabouço teórico, buscamos destacar a referenciação como domínio teórico da linguística textual. Para tanto, consideramos o seu processo evolutivo, que vai da virada pragmática para a virada cognitivista até chegar ao momento atual, que é a perspectiva sociocognitiva, interacionista e discursiva. Os estudos sobre o processo de referenciação atualmente estão filiados a essa perspectiva, e o dizemos com base em Cohn, em Marcuski, em Laurence Mondadar, em Mônica Magalhães Cavalcante e outros teóricos da linguística textual. Embora os estudos sobre a referência não sejam tão recentes assim em relação à linguística textual, o termo referenciação foi cunhado por Laurence Mondadar em 1994, a partir de sua tese de doutorado, Verbalização do Espaço e Fabricação do Saber, abordagem linguística da construção de objetos de discurso. Ao propor a mudança de referência para referenciação, a pesquisadora inaugura um novo olhar, uma nova perspectiva sobre os estudos acerca do ato de referir, considerando este ato um ato negociado, um ato intersubjetivo, dinâmico, que acontece nas realizações discursivas dos sujeitos que interagem. Também buscamos destacar os processos referenciais fundamentais, a introdução referencial, a anáfora direta, indireta, encapsuladora e o fenômeno deixis. Esse arcabouço teórico que nos dá a base para compreendermos melhor o processo referencial. Como o nosso trabalho se volta ao texto digital, buscamos fundamentos para melhor compreendermos como o processo de referenciação ocorre neste tipo de texto. Para tanto, buscamos estudar linguística textual com base em David Christoph, Cheffé e Saliers, que são suas tradutoras aqui no Brasil, sobre a conversação em rede, a partir de Recoeiro, sobre a hipertextualidade com base em Marcuski, o cyberespaço com base em Pierre Levy e outros teóricos que se debruçam sobre essa temática. Buscamos compreender a interface ou a congruência, a aproximação entre fenomenologia e referenciação. E o fizemos assim em nossa pesquisa porque compreendemos que a questão referencial perpassa a filosofia da linguagem e a linguística, como um processo dinâmico e, sobretudo, intersubjetivo, que se realiza nas interações discursivas dos sujeitos interlocutores. Em relação à nossa pesquisa, ela se configura como uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica. E a questão norteadora foi a seguinte: como o processo de referenciação se realiza no texto digital? Em busca de respostas para esta questão é que nós constituímos todo o nosso trabalho de pesquisa. Para tanto, o fizemos seguindo o método fenomenológico de investigação, que possui 3 momentos significativos. O da descrição fenomenológica, que é o primeiro momento. Este é o ponto em que o pesquisador volta o seu olhar, a sua consciência para o fenômeno em investigação. No nosso caso, voltamos a nossa consciência para as realizações linguísticas dos sujeitos que interagem na rede social Facebook, né? E a partir desse momento nós buscamos constituir o nosso corpus de pesquisa, né? O segundo momento do método fenomenológico é a redução fenomenológica, ou epoquê. Trata-se aqui daquele momento em que o
pesquisador busca fazer movimentos de aproximação, afastamento em relação ao fenômeno de investigação, em busca de sentidos, de saberes, de significados que emergem desse movimento em relação aos nossos dados de pesquisa. Como um fotógrafo que ajusta as lentes da máquina, da câmera, para buscar uma nitidez nas imagens. Né? É nesta parte, nesse momento, que se realiza a análise ideográfica, com a seleção das unidades de significado e a explicitação das realizações linguísticas dos sujeitos. Né? É um momento muito importante para a pesquisa. O terceiro momento, o da compreensão e interpretação, é aí, neste ponto, que nós buscamos perceber convergências, divergências, idiosincrasias, e então trabalhar com os nossos dados buscando ir além das aparências, como é o modo próprio da pesquisa fenomenológica. Desse momento, na análise nomotética, é que nós chegamos às nossas categorias abertas. No segundo momento, realizamos a análise ideográfica, com então a chegada das unidades de significado a partir de nossas análises. E nesse terceiro momento, a análise nomotética com as categorias abertas, porque em fenomenologia as categorias não se dão a prioristicamente. Elegemos o Facebook como nossa região de inquérito com base em nosso olhar investigativo para as realizações linguísticas nos espaços de escrita desta rede social, que chamaram nossa atenção, além do fato de já ter sido alvo de muita pesquisa por outros pesquisadores. Né? Em maio de 2018, a palavra Facebook é mencionada 432.580 vezes nas pesquisas a respeito. Né? Então, isso mostra que muitos pesquisadores têm interesse por investigar esta rede social e nós nos somamos a eles nesse aspecto. O nosso percurso e os procedimentos metodológicos da pesquisa são os seguintes. Para colhermos os dados, primeiro criamos uma página chamada Debate News no âmbito do Facebook. Depois, selecionamos os sujeitos da pesquisa. Nós queríamos formar um corpus para analisar, com base em Barthes, que diz que se trata de uma coleção finita de materiais que, com antemão, o pesquisador já busca, né, elencar, para daí, numa arbitrariedade inevitável, se debruçar sobre sua análise. Quanto à seleção dos sujeitos de pesquisa, adotamos os seguintes critérios: que os sujeitos estivessem dispostos a participar livremente de nossa pesquisa, que tivessem acesso à internet e fossem usuários do Facebook e aceitassem comentar na página Debate News. O convite foi enviado para 30 alunos do ensino médio, terceira série, de uma escola privada de Chapadinha, município de Chapadinha, mas o convite foi feito para 30 e só 15 se engajaram efetivamente na pesquisa, e são as realizações linguísticas desses 15 sujeitos que constituem, então, nosso material de análise em nossa pesquisa. Sobre a página Debate News, vale esclarecer que as postagens começaram a ser realizadas em maio de 2017 e se estenderam até janeiro de 2018, quando os alunos já haviam concluído o ensino médio, então nós encerramos ali nossa coleta de dados. Nesse espaço de tempo, nós publicamos 20 posts, né, de temas variados, né, cada post introduzido
questionamento para instigar os sujeitos participantes da pesquisa a comentarem. De matérias do G1, Veja Online, Folha Online, entre outros canais, nós ali reverberávamos na página Debate News para que os sujeitos se sentissem motivados a comentar. Os temas dos posts foram os seguintes: nomofobia, liberdade de expressão nas redes sociais, pedido de aumento salarial pela ministra dos Direitos Humanos no governo Temer, à época em que se deu a pesquisa, e a redução da maioridade penal. Quanto ao tratamento dos dados, nós o fizemos com base em Shizot, né? Esse pesquisador concebe e entende que é necessário que ultrapassemos a aparência imediata para descobrirmos a essência dos fenômenos. E foi assim que nós procuramos agir em nosso trabalho. Sobre as descrições analisadas, descrição, então, já mencionada lá nos momentos da análise fenomenológica, foram 4 descrições. O que são essas descrições? As descrições são compostas pelas realizações linguísticas dos sujeitos, os comentários selecionados lá naqueles 3 momentos da pesquisa fenomenológica: descrição fenomenológica, redução fenomenológica. Então, nós chegamos a esse momento de constituição das descrições com os comentários extraídos do Facebook. Os sujeitos não são identificados com o nome original, mas apenas com um código S1, S2, S3, que representa sujeito 1, sujeito 2, sujeito 3 e assim sucessivamente. Quando aparece SP nos prints que estão aqui nessas descrições, se refere ao sujeito pesquisador, mas este não teve seu discurso analisado. Somente mesmo os sujeitos elencados para a pesquisa. Então, nós tivemos 4 descrições a serem analisadas dos comentários selecionados já dentro do modo próprio de pesquisar na fenomenologia. Descrição 2, descrição 3, descrição 4. Procuramos realizar, portanto, a análise fenomenológico-hermenêutica, né, com base em Paul Ricoeur, né, que nos orienta que não devemos tentar impor ao texto, mas nos expor a eles, né, ao texto, aos diversos textos que temos para analisar, nos expormos a eles. É um modo próprio da fenomenologia, ir ao encontro dos fenômenos, ir às coisas mesmas. Foi assim que nós realizamos. Nessas 2 etapas, 2 momentos da análise fenomenológico-hermenêutica, em que tivemos no segundo momento a análise ideográfica, que é com a identificação das análises das unidades de significado e explicitação das realizações linguísticas dos sujeitos. No segundo momento, a análise nomotética, identificação e análise das categorias abertas. Porque em fenomenologia, as categorias não são dadas a prioristicamente, mas são abertas, né, advindas de todo esse movimento de pesquisa, né? Desde a descrição fenomenológica, redução fenomenológica, compreensão e interpretação. Como demonstração da análise ideográfica, nós temos aqui a descrição 1. A partir dessa descrição, nós constituímos quadros para explicitação das realizações linguísticas dos sujeitos e daí nós retirarmos as unidades de significado e depois realizar uma síntese. A síntese da descrição 1 é a seguinte: os sujeitos realizam o processo de referenciação com introdução referencial ancorada, com anáfora recategorizadora, com anáfora encapsuladora,
com realizações deíticas, com construção negociada de sentidos, com construção de referentes para fins argumentativos. E esse processo foi repetido em cada uma das 4 descrições. Sobre a análise nomotética, que é aquele momento em que buscamos ir além das aparências e perceber as convergências, divergências, idiosincrasias, chegamos às seguintes categorias abertas. Depois de todo aquele processo de análise fenomenológica, nos veio, por meio do nosso olhar sobre os dados, nos vieram então as seguintes categorias abertas. Introdução intertextual, construções anafóricas, sujeitos enunciadores, referentes argumentativos e referentes prospectivos. O sim, aqui nesse quadro, é para dizer que estas categorias foram encontradas em todas as descrições, se manifestaram em todas as descrições da pesquisa, com exceção de referentes prospectivos, que se manifestou apenas aqui na descrição 2 e na 4. Mas nós não trabalhamos com quantidade, e sim com qualidade. Para nós, bastava que o fenômeno se manifestasse. Então, a partir desse processo todo de investigação, chegamos, enfim, às nossas considerações finais e aos nossos resultados, em que percebemos que o processo de referenciação ocorre da seguinte forma: os sujeitos interagentes no Facebook, que foi nossa região de inquérito, eles realizam o processo de referenciação tal qual estudamos já há muito tempo na linguística textual, com ativação, com reativação e com desativação referencial, levando em consideração um dado novo que a nossa pesquisa trouxe, que é a introdução intertextual, porque todo comentário emerge de um texto-fonte e é inevitável que a introdução seja intertextual. O processo de referenciação no texto digital, então, transcende a visão puramente referencialista, ou seja, de uma referência ostensiva, que restringe o sentido a uma palavra isolada e fora do contexto. Também destacamos que a referenciação ocorre numa atmosfera bem abrangente, como o da hipertextualidade, né? Que dá um novo sentido ao ato de referir no âmbito do texto digital, que é fora daquele texto impresso, o texto offline, assim chamado. A intersubjetividade ou subjetividade compartilhada foi algo bastante notório em nossa pesquisa, principalmente pelo uso dos deíticos pessoais pelos sujeitos interagentes. Então, isso foi um dado interessante de descobrirmos nas realizações linguísticas dos sujeitos na rede social Facebook. As práticas discursivas nessa rede social revelam mais uma face do fenômeno referenciação, a intenção argumentativa na construção de referentes. Isso foi notório durante toda a análise, que os sujeitos construíam os seus objetos de discurso, seus referentes, com finalidade persuasiva, argumentativa. Nossas contribuições foram as seguintes. O nosso trabalho trouxe à luz, uma discussão e uma reflexão sobre as questões pertinentes ao texto e à construção de sentidos no âmbito do texto digital. Apresentou uma proposta de análise da complexidade da referenciação que vai para além das questões gramaticais na tradição dos estudos, vai para além, portanto, desse aspecto gramatical. Aproximou 2 domínios do conhecimento linguístico humano até então fato não realizado em outras pesquisas, que é a referenciação e a fenomenologia. Como Ricoeur afirma, se pode dizer que coincidimos com alguma coisa, não é com a vida interior do outro ego, mas com
com o desvelamento de um modo possível de olhar para as coisas, que é o genuíno poder referencial do texto. E é com essa máxima de Ricoeur que nós agradecemos a paciência, mostramos nossas referências e o nosso muitíssimo obrigado. Nosso trabalho está no repositório da UFMA e pode ser visitado por qualquer pessoa. Já tem um alcance muito grande, não é? Eu verifiquei que há acessos internacionais do nosso trabalho. Fora do Brasil, o país que mais acessa é os Estados Unidos. E quem tiver interesse em estudar referenciação no texto digital, não deixe de ler nossa pesquisa que se encontra então no repositório da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado.